eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de matemática para os alunos do 5º ano do Colégio Emaús. Ei, 5º ano, tudo bem com vocês? Fizeram uma pesquisa aí, uma pesquisa prévia para a gente dar continuidade à aula de hoje? Foram algumas perguntas, né? Tinha algumas no livro de vocês, outras vocês teriam que pesquisar mesmo. Então vamos fazer a correção? O que significa encontrar perímetro de uma figura? O perímetro é a medida do contorno de uma figura geométrica e pode ser obtido pela soma dos lados. Então, o perímetro é a soma dos lados de uma figura geométrica. O que significa encontrar a área de uma figura? A área é um conceito matemático que pode ser definida como quantidade de espaço bidimensional, ou seja, de superfície. Existem várias unidades de medida de área, sendo a mais utilizada o metro quadrado, representado por esse m aqui, ó, m ao quadrado, e os seus múltiplos e submúltiplos. O que é um quadrado? Desenhe. Quadrado é uma figura geométrica plana formada por 4 lados congruentes e por 4 ângulos retos. O quadrado é uma figura geométrica plana por 4 lados e que, obrigatoriamente, possui as seguintes características: 4 lados congruentes e 4 ângulos retos. Ângulo reto, gente, é o ângulo que mede 90 graus. Ele tem sempre esse quadradinho aqui e costuma ter um pontinho aqui dentro, tá? Então, ele tem os 4 ângulos retos. Esses 4 ângulos retos medem 90 graus, cada um. O que é um retângulo? Desenhe. Retângulos são figuras geométricas planas que possuem 4 lados formados por segmentos de reta e 4 ângulos retos. Retângulo é um quadrilátero cujos ângulos internos são todos retos, ou seja, todos medem 90 graus. Tá vendo? 90 graus, tem esse quadradinho com esse pontinho dentro, indica 90 graus, tá? O que é um paralelogramo? Desenhe. Paralelogramo é uma figura plana que possui 4 lados. Ele faz parte dos estudos de geometria plana, sendo um quadrilátero cujos lados opostos são paralelos. Em outras palavras, os paralelogramos são polígonos de 4 lados opostos congruentes, que possuem a mesma medida. Por exemplo, o quadrado, o losango e o retângulo. Aqui tem a outra definição, né? Falando que a soma dos seus ângulos internos dá 360 graus, mas isso não é um conteúdo que vocês vão aprender agora. Aí tem os exemplos dos paralelogramos. Podemos falar que todo quadrado é um retângulo e todo retângulo é um quadrado? Os quadriláteros que possuem todos os ângulos retos são chamados retângulos. Sendo assim, todo quadrado é também um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado, pois todo quadrado possui todos os ângulos retos, mas nem todo retângulo possui os 4 lados congruentes. Como calculamos a área de um triângulo? A área de um triângulo pode ser calculada através das medidas da base e da altura da figura. Lembre-se que o triângulo é uma figura geométrica plana formada por 3 lados. Às vezes os lados são iguais, têm a mesma medida, às vezes têm medidas diferentes. Eles são nomeados de acordo com essas medidas de lados. Multiplicamos a base vezes a altura e dividimos o resultado por 2 para encontrarmos a área de um triângulo. Aqui está, olha, um triângulo. A altura é representada pela letra H, a letra A é a área, a letra B é a base. Então, essa é a fórmula para a gente encontrar a área de um triângulo. A área é igual a base vezes a altura. Todo traço de fração indica divisão, dividido por 2. Como calculamos a área de um quadrado? Para calcular a área de um quadrado, basta multiplicar a medida dos 2 lados, L, né, dessa figura. Muitas vezes os lados são chamados de base e altura. Assim, olha, L vezes L ou L ao quadrado, lado vezes lado. Às vezes fala-se base vezes altura também. Como calculamos a área de um retângulo? Ela é obtida por meio da multiplicação da base vezes a altura.
A ilustração mostra direitinho aqui, ó. Como calculamos a área de um paralelogramo? A área de um paralelogramo pode ser calculada pela multiplicação da medida de sua base pela medida de sua altura, também chamadas de comprimento e largura. Aqui, olha, base vezes a altura. Agora nós vamos fazer juntos algumas páginas do livro de vocês, medindo superfícies. Por isso que eu pedi uma pesquisa prévia para a gente entrar nesse conteúdo aqui. Quando medimos superfície de um objeto, estamos determinando o valor da sua área. Para medir uma área, podemos utilizar diversas unidades de medidas. A área dessa mesa é 400 quadrados. Vou precisar de 120 azulejos para forrar esta parede. Que área grande! Utilizando o triângulo da malha como unidade de medida, determine a área dos polígonos. Aqui não está a unidade de medida, metro, decímetro, centímetro, nada. Somente para utilizar os triângulos como medida de área. No hexágono, nós vamos obter 10 triângulos. Como que nós vamos contar esses triângulos, gente? Às vezes o triângulo vai estar inteiro, olha, 1, 2, 3, 4, né? Às vezes ele vai estar metade. Então a gente junta metade com metade e forma 1. O hexágono tem 10 triângulos, o trapézio 10, paralelogramo 12 e o pentágono 15,5. Por que o pentágono tem 15,5? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 com esses dois pedaços e sobrou esse aqui, 15,5. Determine os perímetros dos polígonos 1 e 3, considerando o lado do triângulo da malha como unidade de medida. Então, o número 1 tem 10 de perímetro e o 3 também tem 10. Analise os polígonos representados e resolva as questões a seguir. Nós estamos vendo aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 polígonos. Determine quantos quadradinhos existem em cada um. No primeiro, vocês estão vendo que é 2, tá bem tranquilo. No número 2, tem 3. Vamos ver? 1, 2. Metade com metade forma mais 1, dá 3. No 3 tem 3, no 4 tem 8, no 5 tem 4, no 6 tem 12 e no 7 tem 10. Tranquilo também, olha, 2, 4, 6, 8, 10. Quais polígonos possuem a mesma área? O 2 e o 3, que eles possuem 3 de área. Você acha que as medidas dos perímetros desses polígonos são iguais? Justifique. Duas figuras de áreas diferentes podem ter o mesmo perímetro ou duas figuras de perímetros diferentes podem ter a mesma área, apesar de não haver relação entre área e perímetro. Utilize uma régua para medir os lados dos polígonos anteriores, determine a medida do perímetro e verifique se você estava correto. A régua graduada dá para a gente medir direitinho, né? A primeira tem 6 centímetros, a segunda 9, a terceira 7,8 centímetros, a quarta 12 centímetros, a quinta 10 centímetros e meio, a sexta 15 centímetros e a sétima 14 centímetros. Qual o polígono que possui o dobro de área do polígono 1? É o triângulo. Aí repetiu, né? É o triângulo que possui o dobro de área. Existem outros polígonos cujas áreas são uma o dobro da outra? Em caso afirmativo, indique-os. Sim, triângulo azul. Aqui, ó, tá? Construa na malha anterior um polígono formado por 11 quadrinhos. Qual é o nome do polígono? O polígono desenhado foi um hexágono. E construa na malha da questão 3 do polígono, que tenha igual a 5 quadradinhos. Está feito aqui, olha. Isso aqui é a G, né? Que é o hexágono. E
aqui na questão 3A4, que é H. Unidade de medida diária. A unidade padrão de medida diária é um metro quadrado, representado por m elevado a 2. A figura seguinte representa um quadrado de área igual a 1 metro quadrado. Tem 1 metro de base, 1 metro de altura. 1 vezes 1, 1. Metro vezes metro, metro ao quadrado. Se o metro quadrado for dividido conforme a figura seguinte, quanto medirá em decímetro o lado de cada quadrado formado? Nós sabemos que ele tem 1 metro quadrado de área. Então, olha aqui, olha o decímetro aqui. 1 decímetro. Quantos desses quadrados existem em 1 metro quadrado? 100. Aqui foi contado, tá, gente? 100. Dessa forma, 1 metro quadrado é igual a 100 decímetros quadrados. Nessa tabela aqui, nós vamos verificar direitinho. Quando estamos trabalhando com unidade de medida diária, cada vez que transformarmos uma unidade em outra imediatamente menor, esta fica multiplicada por 100, quando é menor. Da mesma forma, se transformarmos em uma unidade imediatamente maior, esta fica dividida por 100. Então, menor nós vamos multiplicar e maior nós vamos dividir. 1 metro quadrado, se eu for passar para decâmetro quadrado, vai ser 0,01 decâmetro quadrado. Porque como é quadrado, eu multiplico ou divido por 100. 1 metro quadrado para passar para milímetro quadrado. Vou colocar vezes 100, vezes 100, vezes 100. Deu 1 milhão de milímetros quadrados. Utilize a tabela de transformação de unidades e faça as transformações. 240 metros quadrados, eu vou passar para centímetros quadrados. Então, quando eu vou passar para a unidade imediatamente menor, eu multiplico por 100. Deu 2.400.000 centímetros quadrados. 3 centímetros quadrados para milímetros quadrados. Também eu vou multiplicar porque eu estou passando para a unidade menor. Vai dar 300 milímetros quadrados. 4,5 metros quadrados para milímetros quadrados, também vou passar para a unidade menor, também multiplico. Deu 4.500.000 milímetros quadrados. 8 decâmetros quadrados para centímetros quadrados, também eu vou passar para a unidade menor, também multiplico. Deu 8 milhões de centímetros quadrados. 250 centímetros quadrados. Agora, eu vou passar do centímetro para metro. Vou passar da menor para maior. Então, eu vou dividir. Deu 25 milésimos de metros quadrados. Milímetro quadrado para centímetro. Também eu vou passar da unidade menor para maior. Vou dividir também. Deu 3,8 centímetro quadrado. Aqui, de quilômetro para metro, eu vou passar da maior para menor, eu multiplico. Deu 3.800.000 metros quadrados. 45 decâmetro para passar para hectômetro. Eu estou passando uma unidade menor. Eu vou dividir. Deu 0,45 hectômetros quadrados. 12,5 metros quadrados para hectômetro. Eu vou passar da unidade menor para maior. Também vou dividir. Deu 1,25 hectômetros quadrados. 345 decímetros quadrados para metros quadrados. Se eu vou passar para a unidade maior, eu vou dividir também. Deu 3,45 decímetros quadrados. Como é quadrado, eu ando 2 casas, tá, gente? Com a vírgula. 12 metros quadrados para milímetro, metro para milímetro, da maior para menor. Eu vou multiplicar. Deu 12 milhões de milímetros quadrados. 3,7 decâmetros quadrados para decímetro. Vou passar da unidade maior para menor, deu 37.000 decímetros quadrados.
Lembram que eu falei para vocês que eu ia retomar no quadro mudança de unidade simples, sem ser medida de área, de superfície, né? Múltiplos do metro e submúltiplos. O metro está aqui, que é a unidade padrão. Aqui são as unidades maiores que ele e aqui as menores. Então, a gente pode memorizar em ordem decrescente, da maior para menor, e em ordem crescente, da menor para maior. Aqui são símbolos, né? Quilômetro, qual que é o símbolo? km, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Aqui, olha, o metro vale 1. O decímetro vale 1/10 do metro, centímetro vale 1/100 do metro e o milímetro vale 1/1000 do metro. E o decâmetro vale 10 vezes o metro, o hectômetro vale 100 vezes o metro e o quilômetro vale 1000 metros. Transformando, aqui também tem o 4, se vocês colocarem aqui 5 metros, vamos colocar os 5 aqui, ó, para passar para decâmetro. Metro está aqui, nós vamos passar para decâmetro. Então, nós acrescentamos uma vírgula e um zero. 12 centímetros em milímetros. O 1 está aqui e o 2 está aqui, que o 2 marcou o centímetro. Nós vamos passar para metro, né? Centímetro, decímetro, metro, 0,12. 1.250 quilômetros. 1, 2, 5, 0 quilômetros. Eu vou passar para quilômetro mesmo, então a vírgula fica aqui, ó. Onde eu falo a unidade é onde que a minha vírgula fica. Se eu falar 5 metros, 5,6 metros, 5 fica aqui e a vírgula fica aqui. Se eu falar 3,8 centímetro, o 3 fica aqui, a vírgula aqui e o 8 aqui. 35 centímetros em milímetros. 35 centímetros, passei para milímetro, acrescentei um zero. 870 milímetros em centímetros. 870, milímetro, eu passei para centímetro, dividi por 0,01, deu 87 centímetros. Então, gente, agora eu estou deixando aqui algumas atividades para vocês fazerem no caderno de vocês, tá? Desenhar um quadro em seu caderno, colocando as medidas de unidade. Depois vocês vão transformar. Faz o quadro direitinho. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Onde tem a vírgula, 3,45. Vai ficar no metro. Na coluna do metro eu vou colocar o 3 e a vírgula. E põe o 4 e o 5. Eu vou transformar tudo em milímetro. Então, vocês vão ter que acrescentar zero em algum caso aí, tá? A 2, vocês vão transformar em metros quadrados. Podem desenhar o quadro também se quiser. E aqui tem explicando, olha, para a unidade multiplica e divide, tá? Aqui vocês vão calcular o perímetro dessas figuras, tá tranquilo, tá? Essa figura aqui, olha, ela tem todos os lados iguais. Observem aí, tá? Essa aqui também, essa também. Essa aqui tem esse lado aqui igual a esse. Esse lado aqui é igual a esse. Essa aqui tem esse lado igual a esse. Então, as que vocês não conseguirem fazer, deixem aqui para a gente resolver depois. Porque essa tem 27 e 27. E eu não coloquei a altura. Eu vou colocar aqui oralmente, vocês voltem o vídeo para vocês saberem. 27 centímetros de base, né? Esse lado é igual a esse. Coloquem aqui 12 centímetros de altura. Então, 27, 27, 12 e 12. Combinado, gente? Não tinha colocado, mas estou falando oralmente. Coloquem 12 aqui, senão vocês não vão conseguir fazer. Esse aqui tem todas as medidas iguais. Se esse é 12, esse é 12. Se esse é 22, esse é 22. Esse triângulo aqui tem todas as medidas iguais, tá? Aqui não tem todas iguais, não. Aqui não é um quadrado, não. Depois vocês podem até medir. Se for 27 centímetros, tudo bem. Mas se não for, coloquem 12 aqui.
Aqui vocês vão achar a área dessas figuras, lembrando lá das regras, né? A área de triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, e a área das demais é lado vezes lado ou base vezes altura. Vocês vão observar essa malha quadriculada e esse desenho que está cinza, feito por Camila, vocês vão ver, somar a medida do contorno dela. Muito fácil. Aqui vocês vão transformar nas medidas pedidas. Metro em centímetros, centímetro em milímetro, metro em milímetro, decâmetro em centímetro, hectômetro em decímetro e decâmetro em centímetro. E eu volto na próxima videoaula fazendo a correção. Faço no caderno de vocês, tá bom? Gente, estou terminando mais uma videoaula, cheia de saudade de vocês, mas eu creio, eu acredito que em breve nós estaremos juntos novamente, em nome de Jesus, né? Deixando um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês, pedindo a Deus que abençoe você e que abençoe a sua família. Até a nossa próxima videoaula e lembre-se, juntos no caminho certo.